Olá, boa tarde, gente. A última live que eu fiz tá totalmente sem som, tive que fazer de novo, né? Coisas que acontecem, né? Fazer o quê? Vamos começar de novo falando do IFT para ansiedade. Meu nome é Lilian, sou terapeuta e eu vou mostrar para vocês hoje uma técnica de liberação emocional que ajuda você a liberar ansiedade, estresse, raiva, medo e outras situações, ativando pontos, do seu corpo de maneira simples, fácil, com a ponta dos dedos. O EFT ajuda você a liberar memórias, liberar tensões, liberar dores físicas também, né? Eu trabalho com EFT ajudando as pessoas a trabalhar de maneira saudável, sem intervenção química, né? A gente usa como terapia holística, é um tratamento simples que usa os meridianos do seu corpo, né? Através do conhecimento da acupuntura, que a gente chama também de acupuntura sem agulhas, e essa forma de tratamento faz com que você, vá soltando no seu corpo tensões, medos, situações de crise, ansiedade. E hoje a gente vai fazer o protocolo com a ansiedade. A ansiedade, que é um dos problemas que as pessoas reclamam muito hoje. A ansiedade vem cheio de... a questão que a gente vai falar também é que a ansiedade é um sintoma. É um dos sintomas que as pessoas sentem e reclamam, mas ela geralmente não é o X, o problema em si, né? A ansiedade é mais um alerta de como você está vivendo, de como você está reagindo às situações, de como você tem controle ou não das suas emoções. Por quê, gente? As emoções no nosso corpo, elas fazem com que, quando elas estão em desequilíbrio, o nosso corpo sinta, né? A gente trabalha com EFT justamente ativando pontos no seu corpo, né? Aqui, aqui. Esses pontos são específicos para liberar o emocional, porque o emocional, as emoções são blocos de energia. Quando você sente uma raiva, por exemplo, você sente medo, o seu corpo, ele tem uma reação, seu corpo começa a produzir substâncias químicas, né? E ele vai ficando tenso, vai tendo reações de taquicardia. Pessoas, quando ficam muito estressadas, ficam coçando o corpo, ficam com alergias, com rinite, ou ficam tensas, ficam com dor de cabeça, com dor nas costas, uma dor que não passa às vezes. Você toma remédio e a dor não passa. Por quê? Porque é o emocional que está causando aquilo. A sua tensão, é o seu medo, a sua preocupação constante que faz com que o seu corpo vai, acumulando, né? Até chegar no nível de a situação em que você não consegue mais. O corpo começa a ficar doente mesmo, né? Doenças constantes, gripes, resfriados, tudo isso tem a ver com o emocional, gente. Hoje a gente está no nível de ansiedade. Pessoas, hoje elas estão muito, fora de si, fora da realidade. Por isso tem crises de memória, crises de raiva, crises de choro, do nada, mas não é do nada, né? A pessoa, ela tá aguentando muitas situações, ela não tá tendo tempo para se tratar, né? Porque o tratamento, as pessoas criam aquela coisa, falar com um terapeuta é difícil, falar com um terapeuta é isso, é aquilo, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, né? Vira um luxo, né? Mas
A saúde emocional não pode ser considerada um luxo, gente. Por isso, essa técnica que eu vou passar para você se trabalhar, né? Começar a olhar para as suas emoções. Não que vai tratar todas elas, mas você vai ter mais clareza, né? Porque tirando esses nós emocionais, esses nós energéticos, você vai começando a sentir, né, mais clareza mental, porque às vezes, como você fala, minha cabeça está cheia, eu não consigo, né, pensar em nada. É porque o emocional está abalado, não é a mente. A mente, ela simplesmente não tem clareza porque você está, muitas vezes, com foco em outras coisas. Nos problemas dos outros, nas suas dores, suas próprias preocupações, né? Porque a mente, ela está o tempo todo tirando você da realidade, o tempo todo fazendo com que você não tenha foco, né? A nossa mente racional, embora o EFT faz com que você consiga desenvolver a capacidade de saber o que é real, o que não é, né? É como uma terapia, gente. A gente falar, né? A gente chegar no terapeuta e colocar para fora aquilo que está incomodando muito. É o alívio, a descompressão é necessário, né? E a gente começa a entender as situações quando a gente fala, quando coloca para fora, né? O EFT é uma forma de você colocar para fora aquilo, mas você vai fazer no seu corpo. Isso vai potencializar tudo que você está falando, que você vai falar e aplicar, né, os dedos, a ponta dos dedos no seu corpo. Vai ativando aquela sensação, vai liberando aquilo de onde ele está, né? Porque as emoções, pensamentos, preocupações, elas ficam em bloco aqui dentro da gente. Elas não ficam só voando por aí. Quando você tem uma raiva muito grande, quando você tem medo, desânimo, quando você se critica, tudo isso vai para o seu corpo. Quanto mais, por exemplo, uma pessoa se critica, mais ela se coloca para baixo, mais o corpo sente aquele desânimo, aquele peso. Entende, gente? A gente tem que prestar atenção no que a gente fala, as nossas falas, né? As coisas que a gente está reagindo o tempo todo, está brigando o tempo todo, está muitas vezes ativando na nossa vida coisas negativas. Então o EFT é um tratamento que usa os meridianos da acupuntura para que você relaxe, para que você ative em você as coisas também positivas, que você tenha acesso ao seu corpo de uma maneira mais saudável, porque às vezes a gente só percebe o nosso corpo quando ele está doendo, aí a gente percebe que algo está errado. E quando seu corpo está doendo, entenda, 90% assim, ou talvez 99% das vezes, simplesmente é porque o seu emocional não está bem. Sim, é o emocional que faz o corpo doer, gente. É o emocional. É o emocional que faz com que você não consiga relaxar. É o emocional que te dá medo, que às vezes faz com que você esteja sempre em ansiedade, esteja sempre estressado. É o medo, né? A ansiedade, um dos ativadores da ansiedade é o medo. O medo de morrer, o medo de não dar conta, o medo de passar necessidade, o medo. O medo é um dos ativadores da ansiedade. E a ansiedade faz todos esses sintomas que muitas pessoas já conhecem. Insônia, dificuldade de concentração, dores no corpo, a pessoa é muito reativa, muito explosiva, muito inquieta, não consegue ficar parada, não consegue relaxar,
né? Aí ela coloca para ela mesma: eu sou uma pessoa ansiosa, né? E a ansiedade, ela não é uma característica. Mas, claro, tem pessoas que são mais agitadas, que têm uma coisa de fazer tudo mais rápido, querem tudo para ontem. Sim, existe isso, né? Esses são os temperamentos, as pessoas que têm uma necessidade de fazer as coisas rápido, gente. Mas a ansiedade, você não nasceu com ansiedade. A ansiedade faz parte do sistema de emoções, assim como raiva. Você não nasceu raivoso, né? Você está, né? E muitas vezes a pessoa coloca aquilo, a minha ansiedade. E não é assim, né? Você não é uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa que está em ansiedade. E sim, para você tratar essa ansiedade, você tem que olhar para o seu todo, né? Para o seu dia a dia, para as suas relações, para as situações que você não consegue resolver, para aquela dificuldade de pessoas que estão te incomodando e você não consegue, né? Tem muitas pessoas que estão em ansiedade por causa dos outros, né? A maioria das mulheres estão com problemas de ansiedade por causa dos outros, por causa da família, por causa do filho, não consegue dormir porque o filho isso, o marido aquilo, a mãe, enfim. E não adianta você estar em ansiedade por causa dos outros, né? Não adianta você se preocupar, não vai adiantar e não vai resolver a vida do outro você se preocupar. Você querer controlar, querer fazer com que o outro não tenha dor ou sofrimento. Muitas vezes faz parte, né, da caminhada dele que isso aconteça. Infelizmente, a gente não tem controle sobre tudo, gente. E essa é uma das coisas que a pessoa que tem ansiedade precisa aprender. Eu não tenho controle sobre tudo. Parar de querer ter o controle sobre as coisas, que tudo dê certo, que tudo haja de acordo com o que a gente espera. Por exemplo, eu acabei de fazer uma live que não ficou nada, porque ficou sem som. Nem sei se isso aí tá com som. Eu espero que sim, gente, senão eu vou pensar que realmente vai no baixo mesmo, sem microfone, porque o microfone não sei se tá funcionando. Então vai na voz aqui. Então vamos iniciar, né, gente? O EFT. Como eu falei, o EFT começa nos dedos, na ponta dos dedos, na ativação. Você vai ativar aqui, nesse gordinho aqui da mão, ponto que a gente chama ponto de karatê, e batendo com os dedos aqui, ou com a mão, não tem problema. Você vai iniciar a técnica com uma frase que a gente chama de frase de ativação, que é mais ou menos assim: ainda, ou mesmo que eu esteja ansiosa, eu esteja estressada, eu esteja muito angustiada, eu vou dizer a frase: eu me amo e me aceito profunda e completamente, ainda que eu sinta essa dor da ansiedade, esse medo. Pode ser as duas, pode ser uma, você pode bater em qualquer uma das mãos, gente, que for melhor para você. E aí você vai dizer essa frase: ainda que eu esteja passando por essa situação, ansiedade, medo, angústia, dificuldade de dormir, ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. E no aqui e agora está tudo bem. É como se você dissesse para o seu corpo. Porque, né, gente, essa frase, eu me amo, me aceito profundo e completamente, é uma frase que vai fazer seu corpo relaxar, abrir a guarda, né? Como eu falo para as pessoas, quando você se ama e se aceita, muitas das suas resistências, muitos seus conflitos, né, eles vão diminuindo, porque você vai se aceitando, se amando e permitindo que o aqui agora esteja tudo bem. Aí você diz essa frase, pode ser qualquer coisa. A gente aqui tá falando da ansiedade, estresse, né? Eu estou estressada, ansiosa.
Mas eu escolho ainda assim me amar e me aceitar profunda e completamente, mesmo que eu esteja ansiosa. Você pode dizer outra coisa, que mesmo que eu esteja com raiva, mesmo que eu esteja mal, mesmo que eu não esteja bem comigo mesma. Você pode dizer a situação, problema ou dor física que você esteja. Você pode dizer, ainda que eu esteja com muita dor no corpo, com muita dor de cabeça, ainda assim eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. E aí você vai começar o circuito de liberação, que são os pontos. Esses pontos, eles são os meridianos que estão ligados a órgãos do nosso corpo que vão aliviando, que é o alto da cabeça. Você vai com os 2 dedos no alto da cabeça, aqui a sobrancelha, a ponta da sobrancelha, os 2 dedinhos. Faça com calma, com tranquilidade, aqui na ponta da sobrancelha, aqui, e você vai sentindo o alívio. Vai sentindo uma vontade de bocejar. Às vezes pode arrotar também. Pode sentir uma sonolência. E até vontade de chorar, dependendo da sua situação. Se você estiver muito estressado aqui, é embaixo, 4 dedos abaixo da axila, gente. Aí eu esqueci dos pontos são as clavículas. Você coloca aqui e bate nas clavículas. Calma, com paciência. Ele vai aliviando toda a dor que está no seu corpo, porque cada emoção, ela tem uma sensação no seu corpo, gente. Quanto mais você trabalha em conjunto com o seu corpo, você vai se aliviando, ainda que eu erre. E aí você vai dizendo o que está passando com você, como se fosse um diálogo com o seu corpo. Ainda que eu esteja numa situação estressante, com medo, com muita preocupação, eu tô me preocupando muito, eu tô com muita insônia, dificuldades, medos. Ainda assim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí você vai dizendo tudo que tá acontecendo. Às vezes, eu briguei com fulano, eu não tô bem com ciclano, a gente fica brigando muito, eu tenho muita tristeza, muita angústia, eu tenho raiva do meu chefe. Você vai descrevendo, quanto mais você descrever a situação, mais você vai liberando e sentindo o seu corpo se aliviar. Se você é uma pessoa que guarda muitas emoções, que não fala pra ninguém, muitas vezes você pode sentir vontade de chorar. Isso é normal. Chorar, gente, não é uma fraqueza. Não é um problema. Você chorar quando você realmente precisa desabafar. É uma questão de cura. Precisa. Certas pessoas estão aguentando muito. Hoje em dia, né, as pessoas que mais estão sofrendo com doenças psicossomáticas são as mulheres, porque estão aguentando muito peso, sobrecargas emocionais, e muitas vezes elas querem ser as fortes. E aí essa força faz com que o corpo não aguente e desenvolva doenças sérias. Por quê? Porque não tem a dificuldade de colocar para fora, tem muita dificuldade. Tem aquela coisa, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar. Não, você não tem que aguentar. Não tem. E o EFT serve para você não aguentar, para você colocar para fora, sabe? Não precisar necessariamente ficar contando seus problemas por aí. Que tem as questões de não confio nas pessoas, não sei me abrir. Tem muita dificuldade disso, né, gente? Você vai fazer esse diálogo com você mesmo. É o que
Ah, não tem pessoas em casa. Faz no banheiro, faz em silêncio. Pensa na situação e vai fazendo os pontos. Liberando. Ah, eu estou profundo cansaço, profunda raiva, estou segurando muita coisa, estou estressada, né? Tô começando a ficar muito impaciente, irritada. E você vai descrevendo tudo que você está sentindo. Tenho dor de cabeça, né? Tô muito resfriada, tô sempre ficando mal. Então você vai fazendo o circuito até você sentir o alívio. E vai se aliviando dessa ansiedade, dessa angústia, desse medo, o que for que você estiver sentindo de mais pesado. Muitas vezes você vai sentir soltando, seu corpo soltando, vai soltar até o estômago também. Se tiver o estômago muito preso, né? Se você não conseguir chorar, pode ser que você chore e você tem que continuar, mesmo assim, né? Se perdoa. Ainda que eu me sinta que eu não estou fazendo nada certo, que eu estou perdendo tempo, que as coisas não estejam dando certo para mim, ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. E o aqui e agora está tudo bem. E aí você vai aliviando, colocando todas as questões que você precisa, que você tem necessidade. Espero que as pessoas estejam escutando. Todas essas questões, até você sentir que seu corpo relaxou, que a sua mente serenou. Porque sim, a mente ela é atrapalhada pelo emocional. Quando o emocional não está bem resolvido, a mente também fica confusa, né? Por isso a questão de tratar o emocional, de olhar para suas emoções, né? Nós mulheres temos que ter uma maior consciência no nosso ciclo menstrual, que durante a TPM, durante a menstruação, a gente tem que cuidar, ter mais autocuidado, não se forçar tanto, ter essa consciência de eu estou em TPM, então eu provavelmente estarei mais sensível, provavelmente vou chorar, vou ficar com raiva com mais facilidade, né? E não é só vou me empanturrar de doce. Não, gente, é cuidado emocional, é ficar quietinha, né? Cuidar tomando chá, ficando mais reservada, né? E não ficar por aí dizendo, vira um cão. As pessoas não têm culpa, né, da questão hormonal da mulher, né? A gente tem que entender que a gente também não tem que se forçar. A gente tem que dizer para as pessoas que a gente precisa de um tempo, precisa ficar quieta, né? Tomando chá, relaxando e fazendo o EFT, que ajuda bastante também. Se você tiver muitas dores, como fala, as cólicas, você tem muita raiva, você precisa, isso também ajuda a você liberar toda essa emocional, porque na hora da TPM, a emoção que vai aflorar, talvez é a emoção que você foi acumulando durante os outros dias do mês, aquilo que você não resolveu, aquilo que você não olhou, né? Uma vontade de chorar porque aconteceu alguma coisa, ou uma vontade de explodir porque você aguentou vários desaforos. Então, o EFT ajuda isso também. Eu estou estressada, estou com TPM, ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente, né? A ansiedade, a raiva, a vontade de matar tô querendo, relaxar. E aí você vai fazendo o processo. O que você está sentindo agora, né? E o EFT ele vai liberando.
ele também libera memórias, ele também libera traumas, memórias de coisas que às vezes você não sabe. Por quê? A ansiedade, quando ela é muito forte na pessoa, na verdade ela vem, né, de traumas. Ela acontece, né? Ela tem as ativações dela de memórias antigas, lá da infância ou adolescência. É isso que eu tô dizendo, assim, uma ansiedade que você não tem controle, tá, gente? Geralmente, aquela ansiedade que é muito grande. Então, geralmente, ela tem questões de traumas. E traumas não são coisas tão grandes assim. Às vezes é uma sensação de abandono, medo, sabe? Insegurança, que aconteceu alguma coisa ruim na sua infância e você não conseguiu liberar aquilo. Aí você fica com medo. Você fica aquela sensação de insegurança, aquela sensação de que você tem que ter o controle de tudo, né? As crises de pânico são isso. A pessoa que tem crise de pânico, ela teve traumas na infância dela. Traumas, às vezes, um dos pais morreu, ou foi embora, ela se sentiu sozinha, abandonada, sabe? Fragilizada, né? Aquela sensação de que eu vou morrer, eu não dou conta de mim. Essa sensação de uma pessoa que está numa crise de ansiedade muito forte. A sensação de que eu não consigo por mim, não consigo me defender. E aí eu fico inquieta, eu fico com estresse, eu fico tentando, né? A ansiedade é uma coisa de colocar o ser humano numa hipervigilância, numa sensação de que eu preciso, sabe, olhar, prestar atenção em tudo, senão algo vai acontecer. Algo de ruim vai acontecer. Mesmo é inconsciente, gente. A pessoa não tem consciência disso. Ela não tem. Ela não tem consciência que ela tem medo de morrer. Ela não tem consciência de que ela tem medo até de mudanças. Que se algo acontecer, se a pessoa disser alguma coisa, pronto, já é um gatilho para ela estar naquela crise, né? De não consigo, não dou conta, e ficar estressada. E aí a gente pode usar o EFT nessas situações, né? Ainda que eu sinta medo, insegurança, ansiedade, ainda que eu não saiba lidar com mudanças, ainda que eu sinta muito desconforto com isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Boa noite, Ilma. Você tá me ouvindo? Tô fazendo aqui a live para tratar ansiedade. Estou ensinando aqui uma técnica para ansiedade, né? A Emotional Freedom Techniques. Então, tô ensinando. A gente bate nos pontos, né? Tá me ouvindo direitinho? Diz aí pra mim, por favor. Aí eu falo, ainda que eu esteja me sentindo ansiosa, com medo, insegura, sabe, que algo de ruim possa me acontecer, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda assim eu me amo profunda e completamente. E o aqui e agora está tudo bem. E aí eu falo, né? Eu estou insegura, eu tenho medo, eu fico tentando controlar tudo. E mudanças me causam ansiedade. A pessoa me criticar ou me dizer alguma coisa faz com que eu sinta mal. E aí você vai nos pontos, o alto da cabeça, aqui. E você vai liberando aquilo que você está sentindo. Estou estressada, estou insegura, tenho medo de morrer. Aqui, eu tenho medo de não dar certo as coisas, eu tenho medo de passar necessidade. Porque são esses medos, gente, que ativam a ansiedade. A ansiedade é uma construção de medos. E aí você vai ativando, vai soltando isso no seu corpo, vai liberando,
né? Às vezes eu libero até o estômago também e vai soltando, né? Todo medo, ansiedade, eu limpo isso. Eu me amo, eu me aceito profundo e completamente. Aqui a gente está explicando a questão do EFT para liberar a ansiedade, né? A técnica EFT simples usa os pontos da acupuntura chinesa para liberar a ansiedade do seu corpo físico. Então, como eu estava dizendo, a gente começa com o ponto de ativação e fala a situação ou problema que você está passando, por exemplo, ansiedade. E a ansiedade, como eu estava dizendo, ela tem os gatilhos no medo, né? Em traumas, às vezes. Quando a ansiedade é muito grande, gente, tem traumas de infância, trauma de abandono, rejeição, morte de alguém, acidente. Entende? Aí a pessoa fica com aquele medo, aquela preocupação constante com tudo, como se algo ruim fosse acontecer. Entende? Aí você pode fazer para essa sensação. Ainda que eu esteja preocupada, com medo, com insegurança, ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. E no aqui e agora está tudo bem. E aí eu faço os pontos, o alto da cabeça, e vou ativando esses pontos, liberando toda essa ansiedade, esse medo. Fala, eu tenho medo, eu tenho uma preocupação constante com tudo, eu não consigo relaxar. Aqui é a clavícula, tá? Embaixo do braço. Esse circuito, ele é um tratamento EFT, né? É uma terapia já considerada que ela serve para muitas coisas, gente, para liberar dor física. Se você tem muita dor, né, isso é o emocional que está muito abalado, você tem muitas alergias, muitos resfriados, rinites, sinusites, dores de cabeça, tudo isso é o emocional que precisa, né, olhar. Às vezes é você carregando muita tensão no seu corpo, porque o corpo, ele é, né, justamente aquele lugar que tá tudo, né? Você acha que uma raiva que você sente, um estresse que você sente não fica registrado? Fica sim. Seu corpo vai produzindo substâncias químicas, vai produzindo ácido no seu estômago, vai produzindo cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E todas as outras substâncias que vão poluindo a sua rede sanguínea, fazendo com que você às vezes sinta, né, muito incômodo, você não sabe, aquela queimação no estômago, aquela coceira, aquela irritação, você não sabe, alergias do nada. Então é emocional. Você tem que ver até que ponto você está engolindo emoções, até que ponto você está reagindo demais também. E toda vez que você reagir, você pode fazer o EFT onde você estiver, você não precisa nem falar, né? Você pode pensar na situação e fazer os pontos, e respirar. E aí você vai sentir o corpo aliviando, soltando, né? Vontade de bocejar, vontade de arrotar. O estômago pode soltar também, pode ter piriri, dependendo da sensibilidade, né, gente? Né? Quanto vontade de chorar também. Quando a gente trata traumas, né, traumas de abandono, rejeição, geralmente a pessoa tem lembranças. Eu já fiz e tive lembranças com 6, 7 anos, coisas que eu nunca tinha pensado, né? Por exemplo, trauma do abandono. Trauma do abandono é quando a pessoa se sentiu abandonada pelo pai, pela mãe, pela família. É aquela sensação, né? Me abandonaram. Esse trauma deixa a pessoa muito carente, muito medrosa, muito dependente das outras, sabe? A gente se sente abandonada. Aí quando a gente trata esse trauma no EFT, a gente vai diminuindo, vai ressignificando,
olhando que aquilo ali não foi um abandono, né? Foi só uma sensação, uma conclusão que a criança chegou, que às vezes não foi a correta, né? Porque às vezes a criança entende que ela foi abandonada e não foi, né? Os pais estavam muito longe, estavam trabalhando, e ela sentiu aquela solidão, né? Essa sensação de solidão é que causa muita dependência. Pessoas carentes, pessoas obsessivas, às vezes muito ciumentas, muito inseguras. Tem a ver com esse trauma aí que eu já falei, do trauma do abandono, né? Então, o EFT ele serve para todo tipo de dor, e dor física também. Se você tem uma dor constante de cabeça, uma dor nas pernas, uma dor, enfim, também serve, você pode dizer, ainda que eu sinta essa dor na cabeça, eu me amo, eu me aceito profundo e completamente. E vai ativando. O seu corpo vai reagir a esses toques, porque eles são toques que vão se ligar aos órgãos, né? E vão aliviando aos poucos, soltando, né, essa tensão, essa ansiedade. Eu tenho um tratamento que estou lançando agora com 3 sessões de EFT focada nas suas emoções e nas suas dores físicas, né? Porque cada pessoa é única. Tem pessoas que são mais explosivas, que precisam se acalmar. Tem pessoas que estão carregando há muito tempo dores e elas estão chegando no nível de depressão, né? Por quê, gente? As pessoas, quando têm muitas emoções reprimidas, elas não conseguem botar para fora, elas não conseguem chorar, elas não conseguem, sabe, ter um momento com o terapeuta, com qualquer pessoa, né? O terapeuta seria melhor. Elas vão endurecendo aquilo ali vai ficando muito duro, entende? As emoções, elas ficam confusas, duras, sabe aquelas pessoas que ficam com a face tão, né, dura? São as emoções tóxicas, as emoções que ela não coloca para fora, que ela não se coloca, né? O se amo, por exemplo, eu me amo e me aceito, é muitas vezes para soltar isso aí. Às vezes é uma coisa que você acha que você fez de errado, você não se perdoa, você não deixa pra lá. O chamado apego. Às vezes a gente fica apegado às coisas que aconteceram no passado. E o EFT, ele ajuda a liberar tudo isso, libera do seu corpo físico também. Porque cada emoção é uma sensação no corpo, né? Você só sente emoção porque tem uma sensação no corpo. Se não tivesse, você não saberia diferenciar alegria e raiva, né? Por quê? Porque a alegria tem a serotonina, tem você ficar alegre, seu rosto todo corresponder, seu corpo ficar alegre, né? E a raiva. A raiva é aquela irritação, aquele estresse, aquele... tem gente que fica assim o dia inteiro, gente, né? Se chama bruxismo, fica rangendo dente de raiva. E a pessoa não percebe que isso é raiva. Às vezes ela tá dormindo assim, isso é raiva. Raiva. E o corpo vai doendo. Aí a pessoa fica com os dentes desgastados, a cabeça doendo. Por quê? Porque ela tá com raiva, porque ela não colocou aquilo para fora, né? Então nosso corpo vai sobrecarregando de tantas emoções. Então a gente tem que saber lidar com elas, saber expressar nossas emoções de maneira saudável. Para isso tem o EFT e junto eu faço tratamento com os florais de Bach. Então a pessoa faz 3 semanas de tratamento com as técnicas do EFT, com vídeos e ensinando passo a passo para você das suas próprias questões, seus medos, se você tem uma questão específica com alguém, né? Aí você vai colocar esse trauma. Às vezes você tem um trauma com o pai, você tem um trauma com a mãe, você precisa perdoar essa pessoa para você seguir a sua vida. E você não perdoa, né? Você não perdoa, você não deixa, sabe, um ex-marido, né?
Precisa, gente, precisa soltar isso. Às vezes você não consegue sozinho, precisa de alguém te ajudando a soltar essa raiva, esse ressentimento, né? E qualquer outra emoção que esteja agregada, porque as emoções tóxicas, elas vão se grudando uma na outras, né? Se você não solta, elas vão. E aí, do nada, você pode estar chorando por coisas que aconteceram há 10, 20, 30 anos, você não sabe, né? Essa sensação de injustiça, por exemplo, humilhação, medo, ansiedade, né? Como eu falo, tem pessoas que têm ansiedade por causa de trauma, né? Quando a ansiedade é muito forte na pessoa, ela tem um trauma, né? Trauma de algum acidente, alguém morreu, ela se sentiu insegura, ela se sentiu invadida, né? Teve alguma coisa na situação dela que ela se sentiu, sabe, desprotegida, porque muitas vezes nossos pais de alguma forma falharam, né? Houve algum abuso, alguma situação que me fez sentir, né, invadida. E aí eu não confio mais em nada e nem em ninguém. Por isso a pessoa ansiosa é extremamente vigilante, ela está sempre olhando para tudo, com medo de tudo, né? Por isso essa coisa de não consigo desligar, não consigo dormir, eu tenho que tomar remédio para conseguir dormir. É tudo isso, gente, é acumulação, vai acumulando no corpo, vai acumulando, sabe? Seu corpo fica assim, ela não permite que eu relaxe. Pode acontecer alguma coisa. Ansiedade é isso. Você tem aquela coisa de eu preciso estar alerta porque algo ruim pode acontecer. Então você tem que tirar isso de você, do seu inconsciente. Porque na mente você pode até dizer, ó, tô tranquila, tô bem, tá acontecendo nada, mas não adianta. Se você já tem aquelas memórias, aquelas situações, né? Então o EFT ele vai acelerar esse processo, porque você vai fazer junto com você mesmo, você vai lembrando, você vai ressignificando situações que foram gerando essa ansiedade, né? Você vai dizer, por exemplo, se tem alguma memória de situação de medo, por exemplo, aí uma falou que tem uma situação, então vou falar dessa coisa, dessa situação, ainda que eu tenha passado por essa situação ruim, né, que eu tenha me sentido insegura, né, passado por medo, raiva, né, eu senti insegura. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ainda que eu tenha passado por uma situação ruim com meu pai, com a minha mãe, né, ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. E o aqui e agora está tudo bem. E aí você fala essa situação. Eu passei uma situação de estresse, de abuso, né? Eu apanhei muito. Às vezes a pessoa passou por um castigo, gente. Antigamente, né, era muito comum prender a criança no quarto escuro. Gente, isso cria traumas na criança, né? Aí você pode falar dessa situação. Eu passei por essa situação de medo, que eu fiquei trancada, né, no quarto escuro. E você vai lembrando de coisas, gente, que você nem imaginava, que fazia parte do estado emocional que você vive hoje, né? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo direitinho? Que a última live que eu fiz uma live totalmente sem som, gente. Vocês têm alguma dúvida? Como eu tô dizendo aqui, gente, né, nosso estado emocional, ele não é hoje, né? Você é um acumulado de coisas que você viveu na sua infância, adolescência, juventude, situações que a gente muitas vezes não lidou bem, porque a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções, né? Ou engole seu choro, era assim que a gente era ensinado. Engole, para de chorar à toa, né? E lidar com o estresse e nem pensar.
Então hoje eu ensino as minhas clientes a lidar com o estresse, com o EFT, com os florais e com outras técnicas de alívio, gente. Por exemplo, um alívio emocional que você pode fazer se você estiver em profunda ansiedade é você respirar. Parece bobagem isso, né? Mas respirar. E botar no seu sistema, ativar aqui, ó, na glândula timo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu estou segura. Eu estou bem. Respirar profundamente, segurar e soltar. Outra coisa também, gente, é você se abraçar. Às vezes você tá tão angustiada, tão com medo, você quer tudo que você queria no colo de alguém, mas você é adulta, não pode fazer isso, né? Mas você pode se dar esse colo, você pode se abraçar e dizer, tá tudo bem, né? E dizer para você, no seu sistema, que tá tudo bem, né? Você também pode fazer isso com a EFT, ativar coisas positivas. Quando você terminar e aliviar, fazer o circuito todo, né? Você ativa uma vez aqui e faz várias vezes aqui, até você sentir alívio, até você sentir seu corpo relaxando, a dor diminuindo. Aí quando você sentir que tiver mais tranquilidade, você pode ativar coisas positivas, como eu estou segura, eu escolho a partir de agora estar bem comigo mesma. Eu escolho ativar a coragem, a segurança. Eu estou segura. Eu posso descansar. Me permito descansar. Eu estou em segurança. Você vai ativando isso, né? E se você é aquela pessoa que carrega problemas dos outros, ativa isso também. Você fala, eu permito deixar as pessoas com os problemas dela. Não é minha responsabilidade deixar ninguém feliz. Eu libero a culpa. Deixa as pessoas viverem a vida delas. E vai ativando isso, gente. Isso é muito poderoso. Você está em conjunto com o seu corpo aliviando tudo isso que você está falando. Se você não puder falar, pensa só e vai ativando. Você pode fazer isso no seu trabalho. Vai aliviando assim esse estado. Deixo ir toda a culpa, todo o medo. Eu solto tudo isso do meu corpo. Vocês vão percebendo a vontade de bocejar, a vontade, às vezes, de chorar. Você vai sentir essa vontade, vai chorar. Tem que deixar chorar, sabe? Isso aí é uma cura, né? O choro é uma cura, gente. Quando às vezes você precisa chorar, não fica prendendo o choro. Chora e deixa as pessoas pra lá. Dane-se, sabe? Se você precisar botar pra fora, se você estiver muito ansiosa, muito estressado, chora, sabe? Depois lava o rosto, depois se recompõe, né? Depois ativa. A partir de agora eu tô mais calma, tô mais tranquila, entende? E vai ativando, e você primeiro libera aquilo que tá incomodando, depois você ativa o que você quer, você deseja, você vai botando foco em você, botando foco no que você quer. O seu corpo, ele entende tudo isso. Nosso corpo é sugestionável. Se você disser pro seu corpo, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, você acha que você vai ficar como no final do dia? Né? Então ativa sempre coisas positivas, né? Ativa, eu estou bem, eu estou saudável. Ativa coisas positivas. Seu corpo acredita em tudo que você fala. E quanto mais você fala coisas negativas para você,
mais você vai caindo, seu corpo vai acreditando. Uma das técnicas que a gente tem também é a ativação das frases positivas, afirmações positivas. Quando você faz no espelho, quando você faz, olhando no seu olho, você vai acreditando. Por que não? Se você ouve coisas ruins dos outros e você acredita, por que você não pode acreditar em você? Por que você não pode dizer, eu sou uma pessoa boa, eu mereço melhor, eu vou me curar, eu estou me curando. Se eu tenho doenças, eu posso dizer, eu estou me curando, meu corpo tem defesas, né? Eu sou saudável, eu vou ficar bem. Se você não acreditar, você pode dizer, eu estou ficando bem a cada dia, estou ficando saudável a cada dia. Também você pode ativar, pode olhar no espelho e falar. Né? Isso é um tratamento que você sugestiona também o seu corpo, mas diferente se você falar ou não, o EFT funciona de qualquer jeito, tanto que funciona com criança. Se tiver uma criança que ela estiver nervosa, você pode ensinar ela a tocar os pontos, que ela vai se aliviar, mesmo que ela não fale. E vai aliviando, a mente vai ficando mais clara, porque as emoções vão tirando aqueles nós, porque quanto mais enroladas as emoções ficam, mais a mente também fica, né, cheia de problemas. Você fica reativa, você fica com medo, né? Não tem noção, tem foco. Então, se você quiser esse tratamento personalizado para você, são 3 sessões. Eu estou abrindo agora a agenda para quem quiser, junto com o tratamento dos florais, para você conseguir, né, fazer essa questão pessoal com você, porque você tem os seus próprios sintomas, né, você tem os seus traumas. Então, quando você faz junto comigo, a gente faz, né, e fica melhor, mais profundo, porque tem que ter foco, gente, você tem que fazer junto. Até você perceber onde que dói. Às vezes você não tem noção do seu corpo. Você não tem noção do quanto a sua emoção está causando um sintoma físico. Às vezes seu estômago está sempre ruim, você não sabe por quê. Ou é preso demais, ou está sempre com, como fala, queimação. Isso tudo é emocional, gente. Não é só o que você come, né? Também. Mas tem muito a ver com o emocional, principalmente o estômago, né? O estômago é o órgão que mais fala de emoção, né? Se o estômago é preso, se o estômago é solto, se o estômago está sempre, né, com azia, tudo isso é emocional. Então você observando os seus sintomas, suas emoções, seus traumas, você pode perceber que não é de hoje que a sua ansiedade, né? Se você tem muita ansiedade, ela não começou hoje, gente. Ela é um amontoado de sensações. Que às vezes você, quando vai tirando uma coisa aqui, uma coisa ali, você vê, poxa, tô tranquila, de repente você acorda tranquila, né? Quando não tem aquele monte de medo, preocupação, trauma, né? Reatividade, ressentimentos, culpa, né? São tudo gatilhos. Quais são os seus gatilhos? Alguma de vocês tem gatilhos? É o medo? É culpa? Bom, ninguém disse nada, tudo bem, não? Fazer o quê? Mas enfim, se você quiser esse tratamento, né, essas 3 sessões, entre em contato comigo, né? Aqui eu tentei passar para vocês a questão do EFT para a ansiedade, né? Ensinei para você os pontos, que começa aqui, né? Você começa
a dizer a situação, o problema. Aí depois você vai ativando os pontos, liberando o que você precisa. Né? Esses pontos aqui são os pontos principais. Tem outros, tá, gente? Mas isso aqui já alivia você. Você tem que dizer o que você está incomodando. Primeiro você faz o que está te incomodando. Quanto mais específico, mais profundo, mais a liberação vai ocorrer com mais facilidade. Né? Você pode ter memórias, né? Pode ter reações como choro, né? Ficar bocejando, ficar rotando, né? O estômago pode soltar, pode acontecer, gente. Por quê? Porque o emocional está gravado no nosso corpo físico. Né? Muitos sintomas físicos de dores físicas são problemas emocionais. Então, quando você trabalha junto com o seu corpo, você está trabalhando as suas emoções. Está liberando muitas coisas que você passou anos e não disse. Né? Coisas que estão entaladas aqui, que você nunca falou para ninguém. Nunca teve coragem. Sabe? Coisas da infância, da juventude. Coisas que magoaram e machucaram muito você. Né? Então vai liberando essas coisas aos poucos. Memórias que você ressignifica, traumas, vão tirando camadas e camadas. E aí as coisas vão perdendo intensidade, entende? Aos poucos. E aí você vai fazendo todos os dias, ou conforme a sua necessidade. E junto com o tratamento floral, a pessoa tem o suporte, né? Que os florais também ajudam no alívio das emoções, no reequilíbrio, né? Por exemplo, às vezes a pessoa acha que o floral é só para acalmar. Não, gente. Às vezes o floral é para deixar a pessoa mais corajosa, porque tem floral para medo, tem floral para a pessoa que não sabe dizer não. Tem, né? É o floral Agrimony. Não, Agrimony é para ansiedade. Então, o Centauri. Centauri é para aquelas pessoas que não conseguem dizer não para as outras, que elas estão sempre querendo agradar todo mundo e não conseguem dizer não. Tem floral para isso, para a pessoa dizer não sem aquela culpa, sem aquele medo de estar desagradando ninguém. Né? Então, imagina, você que é uma pessoa assim, não consegue dizer não para os outros. Quando você toma esse floral, você vai ganhando mais coragem. Não é ficando doida, não. Não é falando, sendo grossa com ninguém. Mas sabe, tendo aquele equilíbrio de dizer, olha, eu sou boa sim, mas eu não sou obrigada a fazer tudo por vocês, né? É assim, gente, a gente aprende com a vida e com o floral também, né? Porque às vezes a gente foi ensinada a ser assim, foi ensinada a ser boazinha com todo mundo. E não foi ensinada a dizer não, a dizer que as pessoas não são obrigadas a estar sempre fazendo tudo por todo mundo. Não são. Né? Isso não é ser ruim, não é ser egoísta. Muitas vezes você está ajudando essa pessoa a crescer quando você diz não para ela. Né? Pode ser uma pessoa da família, pode ser um filho. Né? Como eu falo, amor tem que ter limite, gente. Não é porque eu amo que eu tenho que fazer tudo pela pessoa, né? Então vamos terminando por aqui. Eu espero que dessa vez o som tenha saído da live. Então, muito obrigada por vocês estarem vendo aqui a live. E façam o FT. Se tiver alguma dúvida, não entendeu, manda lá no inbox, tá bom? Um abraço, tchau!